O que esperar do Bitcoin para 2023? Será que 2023 vai ser um ano de lateralização, valorização ou queda? Vou estar te mostrando o que eu espero do Bitcoin para 2023 e depois a gente vai falar também sobre o mercado tradicional, no qual é sempre muito importante a gente estar acompanhando também, tá bom? Então, bora lá pro vídeo, sem perder mais tempo, vamos entender aqui sobre os ciclos, isso no gráfico mensal. Já trouxe aqui para vocês algumas informações sobre os ciclos anteriores do Bitcoin, isso na semana passada, onde eu estava falando sobre os ciclos natalinos do Bitcoin, onde eu vou deixar o vídeo na descrição. E nesse vídeo a gente vai entender um pouco sobre os ciclos, as correlações dos ciclos anteriores com o ciclo que a gente está passando atualmente, para a gente tentar entender o que pode ou qual que vai ser o ciclo de 2023 e consequentemente no qual vai impactar em 2024, tá bom? Então vamos lá. Começando aqui, já trouxe aqui para vocês, já falei sobre o início aqui da valorização do Bitcoin, quando o Bitcoin começou a ser falado em 2012, onde eu acredito que foi a descoberta do Bitcoin, onde muita gente falava sobre Bitcoin, sobre a tecnologia blockchain, no qual a gente teve essa valorização aqui de 2012 para 2013, onde a gente teve o nosso primeiro ciclo de alta. Depois desse primeiro ciclo de alta que aconteceu no decorrer de um ano, e a gente observa que esses ciclos, tanto de alta quanto de baixa, acontecem no decorrer de um ano. Observe, a gente teve esse primeiro ciclo, 2012 para 2013, isso finalizando em dezembro de 2013. Depois a gente teve o nosso primeiro bear market, ou inverno cripto, como muitos chamam, de 2013 para 2014, chegando ao fim em 2015. Só que depois desse ciclo de baixa, depois que a gente tem esse ciclo de baixa começando a estabilizar, a gente tem o nosso terceiro ciclo, que é o ciclo de lateralização. Isso geralmente acontece no decorrer de um ano. E depois a gente tem o início de um novo ciclo, que é o ciclo de alta. Geralmente essa lateralização ou essa estabilização é uma lateralização por acumulação, onde o mercado está passando por um período de descrença, pouca gente fala, pouca gente acredita no Bitcoin, na tecnologia, muita gente fala que morreu, porém, é nesse momento que o institucional está acumulando, é nesse momento que o institucional está comprando, porque está em um preço de estabilização. Por isso que a gente chama de acumulação, e depois a gente vê ali o Bitcoin voltando a ser falado, quando falta pouco tempo para o halving, onde muita gente fala sobre o Bitcoin, onde muita gente passa a conhecer o Bitcoin e passa a comprar consequentemente. Então, logo depois a gente vê esse grande ciclo de alta, onde aconteceu de 2012 para 2013 e aqui de 2015 até 2018, final de 2017 e início de 2018. Observe que os ciclos eles vêm se encerrando ou iniciando um novo sempre em final de ano para início do ano seguinte. Então observe, a gente teve o final do ciclo, do segundo ciclo de alta do Bitcoin aqui de 2017 para 2018 e iniciou um novo ciclo, um ciclo de baixa aqui de 2018 para 2019, onde a gente viu o Bitcoin caindo bastante, muita gente falava sobre morte do Bitcoin, muita gente desacreditava no Bitcoin. Depois a gente passou aqui por uns 5 meses, se não me engano, de estabilização. Depois a gente teve uma alta e depois em seguida a gente teve o Corona Crash, onde o preço de todos os ativos de alto risco caiu muito. Então a gente teve aqui esse momento considerado como um momento de estabilização e queda. A gente não considera esse momento aqui como um ciclo, porque a gente teve diversas influências que impactou do mercado de forma negativa. Então a gente descarta esse período aqui porque a gente teve ali Covid, no qual interferiu nos ciclos do mercado. Porém, logo em seguida a gente teve um ciclo de alta, final do ciclo de baixa, estabilização ou lateralização, e depois ciclo de alta que aconteceu até o final de 2021. Observe, dezembro de 2021 para janeiro de 2022, a gente iniciou um novo ciclo, ou o ciclo de baixa. A gente ainda está em 2022, então a gente ainda tem o ano em ciclo de baixa, assim como foi de 2013 para 2014, de 2017 para 2018, agora de 2021 para 2022. Fazendo essa observação, observando os ciclos anteriores, final de ciclo de baixa, que geralmente dura um ano, isso que aconteceu nos ciclos anteriores, a gente tem em seguida, depois do final de ciclo de baixa, o nosso terceiro ciclo, que é o ano de lateralização ou estabilização do preço, onde o preço passa ou onde o ativo passa por um período de descrença. Então, o que me leva a acreditar aqui pro Bitcoin é que em 2023 a gente vai ter um ano de estabilização ou um ano de descrença do ativo. Então a gente pode passar aqui por um longo período de lateralização no Bitcoin
Isso mostrando pra gente que ele está dando continuidade nos ciclos ou repetindo o que aconteceu nos ciclos passados. E se isso vier a acontecer depois desse longo período aqui de lateralização em 2023, 2024 a gente vai ter a nossa formação de ciclo de alta, no qual a gente pode ver o Bitcoin voltando a subir acima dos 100 mil dólares, tá, pessoal? Então, nesse momento, o que eu acredito para 2023 é que o Bitcoin passe por um longo período de lateralização. Só que dentro dessa lateralização, a gente tem quedas e a gente tem valorizações também. A gente consegue aproveitar as valorizações e as quedas também do mercado, isso para quem sabe operar mercado futuros. E nessa lateralização que a gente pode ter para 2023, essa estabilização do mercado cripto para 2023, pode fazer com que o Bitcoin volte para casa dos 23, 24 mil dólares por unidade, o qual não vai ser nada ruim para a gente, porque a gente vai ter o Bitcoin mostrando para a gente que ele vai repetir o que aconteceu nos ciclos passados. E se ele repetir o que aconteceu nos ciclos passados, a gente tem em 2023 o Bitcoin em 24 mil, 25 mil, depois ele volta e fica dentro desse range entre 16 a 24 mil, 25 mil, e em 2024 a gente vai ter, ou a gente tem possibilidade de grandes valorizações. Então a gente pode ter um ano de 2024 encontrando ou formando novas all-time high ou alta máxima histórica. Então é muito importante a gente fazer essa observação e confluir com o mercado tradicional, porque o mercado tradicional vai impactar diretamente aqui no que está acontecendo no preço do Bitcoin. Quando a gente vai olhar mercado tradicional, é sempre muito importante, antes de falar de gráfico, a gente observar o contexto. O que está acontecendo com inflação, o que está acontecendo com taxa de juros, que vai impactar diretamente nos preços do mercado de baixo risco e no mercado de alto risco. Quando a gente vai observar aqui, por exemplo, Estados Unidos, taxa de juros 4,5, inflação 7,1. Isso mostra pra gente que os Estados Unidos está passando por um período contracionista, no qual pode demorar um pouco mais de tempo até que o mercado se estabilize. Então a gente pode passar ou ter um ano de 2023 no qual a gente vai ter alguns países tentando segurar, conter a inflação, ainda em contração. É muito importante eu lembrar que a economia do mundo está sempre nessa discussão, está sempre nesse impasse: contração ou expansão monetária. Por exemplo, a gente tem Estados Unidos com inflação muito acima das taxas de juros, mas é muito acima mesmo. Porém, quando a gente vai observar países como Brasil ou Índia, a gente tem aqui, por exemplo, na Índia, taxa de juros 6,25 para inflação de 5,88. Isso quer dizer que a Índia passou pelo período de contração até acompanhar a inflação, e agora a Índia vai passar por um período de expansão monetária, no qual a gente vai ver inflação regredindo, taxa de juros regredindo. Assim como pode acontecer aqui para o Brasil. Taxa de juros no Brasil, 13,75. Inflação, 5,9. A gente passou por um longo período de contração monetária, agora a gente vai passar provavelmente por um período de expansão monetária. A gente está vendo que alguns países, como por exemplo Estados Unidos, precisa passar por esse período de contração, que ainda está passando até a estabilização, e depois o período de expansão. E quando a gente vai confluir isso com os ciclos do mercado, no qual está confluindo com 2023, a gente pode ter todo o ano de 2023 em um período de contração e equilíbrio de taxa de juros e inflação. Para 2024, a gente tem um período de expansão monetária, porque o mercado começou a encontrar um equilíbrio. Então, isso está mostrando, está confluindo para a gente que a gente vai ter ou pode ter um 2023 ainda em contração para Estados Unidos. Para 2024, a gente passar por um longo período de expansão, no qual a gente tem a nossa bull run. Quando a gente vai observar que o Bitcoin em períodos, por exemplo, semanal ou diário, a gente vai observar que o Bitcoin ainda tem possibilidade de cair um pouco mais, como eu já tinha trago ontem aqui para vocês. Tudo mostra, ou tudo indica para a gente que o Bitcoin ainda pode dar uma agulhada em 13 mil, 12 mil dólares por unidade. Eu não tiro isso de cogitação. E também já falei sobre isso aqui para vocês. Sempre há possibilidade de cair mais, e por isso que a gente compra com estratégia. A gente não compra de qualquer forma, a gente vai comprando parcial em preços estratégicos para que a gente não compre em qualquer preço, e a gente sempre tem em cogitação de que o preço pode cair um pouco mais. E eu acredito que o Bitcoin inevitavelmente vai vir aqui em pelo menos 15.700
para formar um padrão de reversão ou de continuidade. Se formar um padrão de reversão, ele veio em 15.700. Se formar um padrão de continuidade, ele vai cair mais. Provavelmente a gente pode ter Bitcoin a 12, 13 mil. Aí você fala para mim, ah Luiz, mas isso é muito ruim, então quer dizer que o Bitcoin não vai seguir os ciclos passados, a gente vai ter mais queda. Não necessariamente, porque ele só pode ir buscar os 12 mil, e quando o Bitcoin tocar nos 12 mil, a gente pode ter uma pressão compradora muito grande. O institucional está de olho nessa região, muita gente está de olho nessa região, então ao chegar em 12 mil, a gente pode ter um volume comprador tão grande que o Bitcoin pode só tocar e voltar para cima dos 16. Então é sempre muito importante a gente fazer essa observação também, porque isso aconteceu com o Bitcoin em 2020, quando o Bitcoin tocou em 4 mil dólares por unidade. Todo mundo estava de olho nessa região, todo mundo queria comprar nessa região. Na verdade, muita gente ainda tinha medo, mas institucional, que é que movimenta o mercado, estava de olho nos 3.900, 4 mil dólares, e quando chegou, ele simplesmente tocou e voltou para cima dos 6 mil, no qual a gente teve ali meses seguidos de alta. Então a gente pode ver isso acontecer aqui para o Bitcoin. Bitcoin tocar nos 12, 13 mil, muita gente vai entrar em pânico, porém institucional sabe que é oportunidade, depois o preço volta para 16 e vem aqui para 24, 25, onde vai ser a região de lateralização até início de 2024, no qual a gente vai ter provavelmente uma bull run ou grandes valorizações para o Bitcoin. Resumindo tudo isso, a gente está passando por um período de plantio, onde a gente planta, onde a gente procura bons ativos, bons tokens, vai acumulando aos poucos, para quando a gente tiver o período de colheita lá em 2024, início de 2025, onde vai estar se encerrando o ciclo de alta, a gente ter bons lucros e ter aproveitado da melhor forma a oportunidade que o Bitcoin está dando atualmente, porque isso aconteceu só 4 vezes na história do Bitcoin. Então, é muito importante a gente levar isso em consideração e passar a fazer essas observações aí também. Enfim, era isso que eu queria trazer hoje para vocês. Espero que vocês tenham entendido e gostado. E se vocês gostaram, deixa o like aí que isso vai ajudar o canal. E vou deixar embaixo o link para o grupo do Telegram. Entra lá, é um grupo grátis, aberto. Você pode bater um papo com a galera, mandar mensagem para mim diretamente. Eu vou estar te respondendo lá também. E deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo e sua sugestão do que você acha que pode acontecer para 2023, 2024. Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo.